Abre comigo em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, no versículo de número 13. Dezembro começou, irmão, a todo vapor, o último mês do ano, está chegando aí, não é? Já o final de semana de loucura, de Black Fridays, de Getúlio parada pelo povo querendo pegar lanche do Burger King, não é? Não sei se você viu, McDonald's sem promoção em Bauru, não é? Shopping aberto a madrugada inteira, que doideira, as pessoas aceleradas, não é? Mas eu quero dizer para você, querido, que nem sempre a aceleração é tudo que você precisa. Muitas vezes as pessoas, elas se preocupam. Eu vi mesmo um cara esses dias falando que ele estava totalmente viciado, não é, em livros de aumentar a produtividade. Ele falou que era falar de livro de aumento de produtividade, ele comprava vídeo sobre como produzir mais, ele estava lendo, ele falou, eu estou viciado em coisas de desenvolvimento pessoal. Mas sabe, querido, em meio a dias onde todo mundo está preocupado com a velocidade, eu percebo que poucos estão sensíveis ou atenciosos à direção. Porque, querido, se eu só olhar para a velocidade, eu posso chegar rápido no lugar errado. E mais importante do que a velocidade com que eu vou chegar, é onde eu vou chegar. Muitas vezes, querido, como eu disse para você, as pessoas estão se preocupando com produzir e ter, e quando elas chegam no fim, quando elas chegam no objetivo, elas falam, puxa, mas não era aqui que eu queria chegar. Não era exatamente isso que eu queria construir profissionalmente, não era exatamente isso que eu queria construir ministerialmente. E é por isso, querido, que Deus tem colocado algo no meu coração nesses dias, que o mês de dezembro vai ser um mês de ajustes para a gente. Sabe, eu acredito, querido, que tão importante ou mais importante que a velocidade é a direção. E nós sabemos, querido, que pequenos ajustes na nossa rota ou na nossa direção têm o poder de nos colocar em um lugar ou de nos tirar completamente deste lugar. Aleluia! E pensando sobre o que nós temos que começar crescendo ou ajustar, algo veio muito forte no meu coração sobre santidade. Você pode repetir isso comigo? Diga santidade. Agora fala mais forte para Bauru inteiro ouvir. Diga santidade. Aleluia! Glória a Deus! Que coisa maravilhosa! E quando nós falamos sobre santidade, nós temos 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, verso de número 13, que ele diz assim: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por cada um de vocês, irmãos, amados do Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a santificação do Espírito e para a fé na verdade. Olha que coisa interessante. Quando nós lemos esse texto, Paulo está dizendo que existia uma expectativa de Deus quando Ele nos criou. Ele diz, Deus nos criou para algo. E ele começa a listar alguma dessas coisas que Deus espera que exista na nossa vida. E ele usa a palavra santificação. Quando Deus olha para mim e para você, querido, Ele não apenas espera uma vida abençoada, Ele não apenas espera que você seja uma pessoa frutífera onde você está, mas Deus se importa com o estilo de vida que você vive. Deus sabe, querido, que a vida que nós vivemos é muito mais importante, muitas das vezes, que a palavra que nós falamos. Um exemplo, você vai lá, e aí quem aqui já ouviu aquela história do político que foi lá no bairro pobrezinho e falou assim, ó, se vocês votarem em mim, e se eu ganhar, eu vou colocar saneamento básico aqui. Aí votou no político, e aí passou lá 4 anos, nada de saneamento básico. Aí o cara volta de novo lá, não, mas dessa vez vai. Eu vi até um videozinho, uma senhorinha com um pedaço de pau, e falou assim, ó, o que estou esperando aqui se os políticos vierem pedir meu voto, né? Vem é sangue nos olhos. Eu falo para você, se você olha para um cara desse, não importa o que ele está falando, porque a vida que ele viveu reprovou a sua fala. O falar e não cumprir, o dizer, querido, e não agir condizente com aquilo que ele disse, o tornou uma pessoa reprovável. Onde é que eu estou querendo chegar? Sabe, querido, Deus, quando Ele olha para a nossa vida, Ele espera de nós um estilo de vida cristão.
E o estilo de vida cristão necessariamente vai exigir de nós a santidade. E aí você pode falar assim: ah, pastor, o que é santidade? Santidade é eu andar com uma Bíblia grandona debaixo do braço. Santidade é eu ter um vestidão lá no pé, e quando eu for falar, de repente eu ouvi, oh, não é aquele barulhinho dos anjos, ter uma auréola. Não, querido, santidade é algo mais prático do que você imagina. Porque quando nós falamos sobre santidade, nós estamos falando sobre ações daqueles que são santos. E quando eu falo santos, eu não estou falando daquele time que um dia existiu com o Pelé, depois com o Neymar e aí fechou. Não é esse time que eu estou falando, que ele só abre a cada 50 anos. Brincadeira, santistas aí, brincadeira, tio. Mas é quase verdade isso, não é verdade? Não é um Pelé, um Neymar, aí estão esperando, daqui 50 anos abre de novo, Vila Belmiro. Então eu falo para você, não é sobre esse tipo de santos que nós estamos. Paulinho, você é santista também, né, Paulinho? Muda de time, Paulinho. Nós não estamos falando sobre esses santos, nós estamos falando sobre quais santos? Os separados. 1 Pedro capítulo de número 2, no verso de número 9, a Bíblia diz que nós somos a nação santa. O que é que ele estava dizendo? Nós somos a nação separada. A Bíblia diz que Deus escolheu para ele um povo. Quem faz parte desse povo? Eu e você. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, querido, a Bíblia diz que Ele veio e Ele nos tirou de um lugar, nos arrebanhou para Ele, porque nós estávamos como ovelhas sem pastor, como diz João, e nós fomos transportados para o reino do Filho do amor de Deus. Hoje eu e você somos separados, e a palavra, querido santo, ela significa separado. Ou seja, nós quanto à posição somos separados para Deus, mas não é só isso. A Bíblia diz que além de sermos separados, a Deus espera que nós venhamos viver como pessoas separadas. Aleluia. Não adianta apenas ter Jesus dentro, nós precisamos manifestar Jesus fora. Quando eu falo sobre santidade, eu estou falando, queridos, sobre escolhas que nós vamos fazer na nossa vida diária, que irão nos aproximar de Deus. Abre comigo lá em Isaías capítulo de número 59, no versículo de número 2. Olha que interessante o que ele diz aqui. Isaías 59, 2, ele diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que ele não os ouça. Pergunto para você, querido, o que é que a Bíblia está dizendo que nos separa ou nos separava por completo de Deus? O pecado. Nós sabemos que quando Adão e Eva cometem o primeiro erro, desobedecem, como da árvore que não era para comer, o espírito deles é afetado, eles são separados de Deus. O pecado fazia a separação. Jesus, uma vez que ele morre, ressuscita, ele como um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, se entrega em nosso lugar, ele muda a nossa realidade no espírito, ele muda aquilo que nós somos por dentro, nos ligando a Deus. Mas existe uma outra área que também tem que ser conectada a Deus, que é a nossa alma e o nosso corpo. Quando nós falamos sobre santidade, nós estamos falando exatamente sobre a sua alma, sobre o seu corpo, se dobrando à realidade do seu espírito. Porque eu sou santo no meu espírito, eu ando em santidade na minha alma e no meu corpo. Vou falar de novo para você. Exatamente como você é dentro, separado por Deus, existe uma necessidade do lado de fora de você andar como aquele que é separado por Deus, tanto na sua alma quanto no seu corpo. Ou seja, assim como eu sou por dentro, Deus está me chamando para ser por fora. Aleluia. Leandro, por que isso é tão importante? Porque, querido, deixa eu falar algo para você. As pessoas, quando olham para nós, elas não conhecem e não sabem das intenções e motivações do seu coração. Elas não sabem o quanto você crê ou não, elas não sabem aquilo que tem dentro de você, mas sabe o que elas sabem? Aquilo que você fala. Sabe o que elas sabem? Aquilo que você escolhe. Sabe o que elas sabem? Segundo o estilo de vida que você vive.
Aí você vai lá e fala assim: eu sou filho de Deus, mas a sua conduta e as suas escolhas no seu procedimento não é algo que está condizente com a sua realidade interior. Pastor, seja um pouquinho mais claro. Eu sou. Sabe, querido, muitas vezes nós cultivamos uma fala de fé, muitas vezes nós até cultivamos, não é, alguns trejeitos de fé, mas nós ainda estamos vivendo um estilo de vida como pessoas corrompidas. Não temos abandonado de fato aquilo que fazíamos como velho homem e vivido uma nova vida depois de Jesus. E o problema é que enquanto eu não deixar, abandonar, enquanto eu não, querido, decidir viver, virar a página nessa nova história que eu estou construindo, a falta de santidade, a falta de agir como Deus age, vai roubar os bons resultados da minha vida. Pastor, dá um exemplo mais claro. Eu chego aqui no culto, e aí eu levanto a mão na hora do louvor, e aí vai lá e fala: tudo vai acontecer. Aí eu cheguei em casa, a esposa vira e fala assim: nossa amor, eu estou com fome. Aí ela fala assim, ele fala: vai fazer comida. Não amor, mas eu queria uma coisa diferente. Então faz seu prato e almoça na sala. Sabe esse negócio mais ou menos assim? Ou então aquele negócio: não amor, eu queria jantar fora. Não tem problema, coloca a mesa lá na calçada e come. Sabe o que é isso, querido? É uma pessoa que não anda em santidade. Pastor, mas como você está falando, só porque esse marido fala assim, ele não está andando em santidade? Sim, porque santidade, querido, é você fazer o oposto daquilo que Deus te manda fazer. O que é pecado? É desobedecer a Deus. E a Bíblia diz que o marido precisa amar a esposa e cuidar dela, como Cristo amou a igreja. Aí o cara dá coice, o cara dá patada, o cara é grosso, e aí o que acontece? Aí a mulher vai lá, imagina que essa mulher não é cristã. E aí o marido chega domingo e fala assim: amor, vamos lá na igreja comigo. Aí na hora lá por dentro, o que ela pensa? Ela pensa, querido, nele mandando ela para a cozinha, lembra dele mandando ela almoçar na sala, depois mandando almoçar na calçada. Ou seja, não importa, querido, aquilo que ele fez dentro da igreja, se quando ele sai fora da igreja, a sua vida no procedimento diário é reprovável. Pastor, por que minha vida não dá certo? Porque talvez, querida, suas escolhas no dia a dia, elas estejam erradas. E tão real quanto você plantar uma semente boa vai produzir uma boa colheita, plantar sementes ruins também produzirão uma colheita ruim. Ou seja, uma vida de santidade te coloca no lugar onde a bênção pode te alcançar, na mesma medida que uma vida sem santidade, ela te tira do lugar onde a bênção te alcançaria. Se você ler comigo a sua Bíblia, abre lá em 1 Pedro, capítulo de número 1, no versículo de número 15, aleluia. 1 Pedro, capítulo de número 1, no verso de número 15, está lá comigo? E ele diz assim, ó: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Como está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Falar sobre santidade, querido, é falar sobre um estilo de vida onde nós parecemos com Jesus em tudo que nós estamos escolhendo. Pergunto para você: se você chegar na sua casa e perguntar para o seu filho quem é Jesus, será que ele vai identificar Jesus como sendo alguém parecido com você? Será que quando você perguntar para as pessoas que trabalham ao seu lado, e você falar assim: ei, me responde algo aí, eu pareço com Jesus? Será que as pessoas vão encontrar em você as mesmas características que ele? O que é que a Bíblia está nos ensinando? Quando nós vamos escolher algo, nós temos que escolher exatamente como Jesus escolheria. Pensar: o que Deus faria no meu lugar? Se Jesus estivesse aqui, o que é que Ele iria escolher? Sabe, querido, uma escolha assim tem o poder de mudar toda a nossa vida. Sabe por que muitas vezes tem dado errado? Porque nós não temos escolhido como Jesus escolheria. Nós temos escolhido segundo aquilo que a nossa carne quer.
Nós temos escolhido segundo a facilidade, nós temos falado aquilo que simplesmente vem na nossa cabeça, mas a verdadeira santidade que nos coloca no caminho da bênção é aquela que muitas vezes vai na contramão da nossa carne e vai em linha com aquilo que Deus quer. Leandro, o que é que você está dizendo? Eu estou falando, querido, sobre nesse mês e a partir de hoje, você de fato começar a deixar para trás aquilo que talvez esteja tão arraigado na sua vida, mas não deveria estar. Porque existem pequenos hábitos que nós vamos acumulando ao longo da nossa vida, que se você, querido, não esfregar e não tirar, ele vai ficar ali. Eu não sei se você sabe o que eu estou dizendo, mas é como aquela pessoa que ela passou o dia inteiro pisando descalço no barro vermelho. Quando você chega ali e fala assim, vou tomar um banho, vai sair? Não. Eu falo para você, você pode tomar o banho, pode ficar esfregando, vai arrancar quase a pele, parece que o negócio penetra mais que tatuagem, sabe o que eu estou dizendo ou não? Parece que vai mais do que a terceira camada, é a terceira camada, Dani, que vai lá ou não? Terceira camada, vai mais fundo que a terceira camada da pele. Mas o que acontece? A disposição de continuar lavando faz com que o pé fique limpo. Sabe, querido, talvez quando você começa a ouvir sobre santidade, você começa a descabelar e começa a pirar, porque você fala assim, meu Deus, hoje o pastor está falando que eu vou ter que parar de beber, o pastor está falando que eu vou ter que parar de fumar, o pastor está falando que eu vou ter que parar de ficar vendo site pornográfico na internet, o pastor está falando que eu vou ter que parar de ver as tranqueiras no WhatsApp que eu estou vendo, e aí você olha e fala assim, meu Deus, mas como é minha vida sem essas coisas? Querido, pode parecer um pé sujo de barro vermelho, mas se você decidir começar a mudar hoje, a graça vai ser como a esponja, como a bucha que vai passando sobre a sua vida, e amanhã vai estar mais limpo, na terça vai estar mais limpo, e eu garanto para você que em uma semana as coisas vão ser totalmente diferentes. Mas sabe qual é o problema? Muitas vezes nós olhamos e falamos assim, quer saber, o pé está sujo, deixa assim. A gente olha e fala assim, a vida está ruim, deixa assim, que mal que vai ser. Para você ter noção, eu peguei lá em casa na semana que passou, foi na semana que passou, né? A mulher foi lá limpar lá e ela estourou o registro do bebedouro. E aí ficou pingando uma aguinha lá, e aí eu amarrei uma sacolinha, não sei se você já fez isso, né, para parar de vazar na hora, eu falei, depois eu compro o registro. Começou a pingar, parecia um pinguinho tão inocente, né? Começou lá pingando, ficava aquele pinguinho tão inocente, e que passou um dia, passou 2, passou 3, aí de repente o vizinho chega lá e bate na porta. Ele falou assim, ele não falou Leandro, né? Ele falou assim, oi, pois não, senhor? Ele falou, tem algum vazamento na sua casa? Aí eu falei, não, vazamento, né? Ele falou, não, olha embaixo da pia, olha no chão. Eu olhei, tudo seco. Eu falei, cara, não tem não. Só que aí eu olhei, e aquela gotinha pingando lá. Aí eu peguei, falei, não tem não. Ele falou assim, então pode estar entrando aqui, rejunta esse pedaço aqui da pia, porque deve estar entrando água aqui, beleza. Aí eu falei para você, passou no outro dia, a mulher do andar de baixo. Tem algum vazamento aí? Porque está pingando água pelo meu armário. Irmão, nunca na minha cabeça um vazamento que pinga a gotinha de um registro ia vazar no andar de baixo. Aí do nada deu 5 minutos, né? O Vital, que é o outro, né? Que também mora embaixo. Ô pastor, cara, tá gotejando no meu gesso. Eu falei, cara, só pode ser esse registro. Aí fui lá, arranquei o registro, coloquei um tapezinho que tinha lá. O que aconteceu? Parou. Pastor, e aí? E aí que eu vou ter que pintar o de baixo, vou ter que pintar o do lado, e tô orando para não ter estourado o armário. Uma gotinha besta, não era um negócio, eu olhava no piso, o que aconteceu? Não sei como, mas pelo jeito entrou atrás de algum azulejo, foi correndo pela parede, não sei porque saiu no andar de baixo. Pastor, e o que isso tem a ver com santidade? Tudo, irmão. Muitas vezes nós estamos tendo determinadas atitudes na nossa vida, e porque parece inofensivo nós estamos deixando, mas quando você menos esperar, irmão, o dano vai se levantar. Assim como a água tem poder de passar por paredes e sair em um lugar que ela encontra oportunidade, o pecado ele vai entrando e infiltrando nos fundamentos da nossa vida, até comprometer toda a nossa casa, todo o nosso ministério e todo o nosso futuro.
Irmão, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo de número 6, no verso 23, Paulo é muito claro, ele diz: o salário do pecado, a consequência do pecado é a morte. Mas muitas vezes, querido, nós estamos vivendo uma vida leviana, achando que não está acontecendo nada, mas é como o vazamento da minha casa, está por detrás do azulejo, está entrando pelo cantinho da pia, e quando você menos esperar, aí, querido, o dano já não está na sua casa, aí o dano já está na casa do vizinho do lado, o dano já está na casa de 2 andares do lado de baixo. Por quê? Porque você foi deixando. Onde é que eu estou querendo chegar? O que é que Deus está trazendo para nós? Irmão, uma vez que eu sou crente, eu preciso decidir abandonar tudo, inclusive aquilo que não tem cara de pecado para o mundo, mas para Deus tem cara, braço, corpo e tudo de pecado. Ah, pastor, eu namoro, e qual o problema? Eu não faço sexo com a minha namorada, eu só coloco a mão nas partes dela. Irmão, isso é tanto pecado quanto você fazer sexo pela sua namorada. E eu vou falar que além de pecado é desrespeito, porque se você não sabe respeitar a sua namorada ou o seu namorado, como vai ser o seu casamento? Não, pastor, eu só bebo socialmente. Não é assim, eu vou lá e tem a confraternização da empresa, e pastor, se eu não beber, fica chato. Deixa eu falar algo para você, fica chato quando você bebe, porque tudo aquilo que você fala o ano inteiro, querido, é como se estivesse sendo jogado no lixo, por uma decisão que você teve na frente de todo mundo, e quando você menos esperar, você se torna motivo de piada, porque eles vão falar assim: ah, lá vai o crente, nananã, quente. Ah, lá vai o cara que o tempo todo fala de Jesus, mas quando tem a primeira oportunidade, está dando uma biritinha, está pegando um negocinho aqui. Não, pastor, fica tranquilo, é só uma batidinha, fica tranquilo, é só um copinho. Meu irmão, deixa eu falar algo para você. Nós precisamos decidir o time que nós estamos jogando, e quando nós decidimos o time que nós estamos jogando, nós precisamos entregar a nossa vida por ele. Nós não podemos ser, querido, como jogadores de futebol que jogam segundo o salário. Ah não, aqui eu estou pagando bem, não, então não está pagando muito bem, está atrasado, eu vou tirar o pé. Irmão, a gente não está aqui por salário, a gente está aqui por vida. Nós estamos aqui porque um dia Ele morreu em nosso lugar naquela cruz, e nós somos gratos por Ele, e é por isso que sim, nós decidimos seguir Jesus, e nós vamos fazê-lo com força. Sabe, ajustar pequenas coisas vão nos colocar em um lugar onde a plenitude daquilo que Deus tem para nós vai ser vivido. Aleluia! Vai comigo para Romanos, capítulo de número 12. Muitas vezes nós temos vivido uma vida de um evangelho passivo, irmão, mas a Bíblia fala que é uma decisão minha. Eu não posso esperar a vontade de ser santo se levantar. Andar fazendo aquilo que é correto é uma decisão. E eu digo para você, andar por sentimento é a pior coisa que você pode fazer. Porque, irmão, quando uma pessoa te fecha no trânsito, você não fica com vontade de dar chocolate e flores para ela. Quando uma pessoa te fecha no trânsito, você quer mandar ele para os quintos infernos, é assim ou não é? Não é? E eu estou falando, estou sendo bem gentil aqui, porque tem pessoas que já querem mandar para outros lugares. E eu falo para você, irmão, essa é a vontade, mas o que é que eu faço? Vai-te em paz, irmão. Deus abençoe. Tá, né? Você continua o seu rumo, que tomara que esse se converta, não é assim você vai? É assim, irmão, que você faz, porque não importa aquilo que eu estou sentindo, importa aquilo que eu estou fazendo. Aleluia. Romanos capítulo de número 12. Chegou lá comigo? Ele diz assim, no versículo de número 1: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Deixa eu perguntar algo para você aqui, uma leve interpretação desse texto. Quem é responsável por apresentar o corpo a Deus? Nós. Não é isso que ele está dizendo? Ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis. Ou seja, é uma decisão, não é algo automático, é uma atitude que eu decido. Agora eu falo para você, quando é que eu começo a apresentar o meu corpo como sacrifício a Deus? Sabe, quando eu começo muitas vezes a renunciar coisas, ou sacrificar coisas, em meio ao mundo deturpado e corrompido, eu decido abdicar da vida que os outros vivem, para viver uma vida de santidade. E eu falo para você, irmão, santidade não é isso que a galera faz aí não.
Eu lembro que eu tinha um vizinho lá em casa, eu conto sempre essa história. Ele batia nos filhos quando jogavam videogame lá em casa, e um dia a gente entrou na casa dele, né, ele condenava a televisão era do diabo, a gente entrou lá no quarto dele, de frente para a cama, tinha uma televisão escondida dentro do guarda-roupa, que ele ligava de noite quando os filhos já estavam dormindo. Sabe, querido, esse tipo de religião passou. Esse tipo de igreja não funciona, não produz resultados. Hoje, Deus está nos chamando para viver um evangelho de verdade. Não ter cara, eu sou crente não é porque eu uso a saiona lá, ou eu sou crente porque eu tenho um adesivão, propriedade do Senhor Jesus. Não, eu sou crente porque no meu procedimento diário, eu sei fazer boas escolhas, e eu ando como eu sou por dentro, do lado de fora. Eu ando em santidade porque dentro eu sou santo. E ele diz, eu rogo para que vocês se apresentem. Irmão, quando é que eu me apresento a Deus como sacrifício? Quando eu faço escolhas acertadas. Vou lá. Agora as mulheres vão poder me ajudar. Mulheres, quando vocês vão comprar short, qual é o tamanho dos shorts que tem para vender lá na loja? 5 dedos, 4 dedos, 9 dedos, é assim ou não é? E aí como é que a gente faz? Então, existe uma diferença em como a gente faz e como a gente deveria fazer. Ah, pastor, mas é só um shortinho, é só uma blusinha. Sabe, querido, é de gotinha em gotinha que tudo vai se comprometendo. Ah, mas isso é só aquilo. Deixa eu falar para você, querido, pode nem parecer algo, né? Quando eu falo, você pode falar assim, nossa, mas o cara está louco, ele está mandando eu pegar um lençol, amarrar um cinto no meio da cintura e andar. Sabe, querido, se for preciso um dia fazer isso, eu gostaria que você fizesse mesmo. O problema, irmão, é que a gente liga para andar com lençol e não está nem aí para andar quase pelado. E me preocupa quando parecer com o mundo nos atrai e pousar de uma forma diferente nos incomoda. Sabe, querido, qual é a roupa que você está escolhendo? Segundo essa escolha, você está se apresentando como um sacrifício vivo, santo e agradável, ou como um sacrifício rejeitável? Aí a gente chega lá, a gente se preocupa, né, em fazer toda a declaração que a receita não vai encontrar problema. Mas eu pergunto para você, querido, será que Deus está encontrando problema na nossa declaração? Não, pastor, está tudo bem com a justiça. Não, é fácil ficar bem com a justiça, gente. É fácil ficar bem com as leis do mundo. Nessa noite eu estou falando sobre ajustes para uma vida mais elevada. Nessa noite eu estou falando sobre você sair, querido, dessa vida de meramente cristão. Como eu fico envergonhado, irmão, quando alguém chega perto de mim e fala assim, aquele ali é filho de pastor, mas ele todo domingo vai e enche a cara no churrasco. Irmão, como isso me chateia, como isso me machuca, porque, querido, as pessoas estão vivendo uma vida tão superficial como cristão, que está virando deboche. Aí eu olho lá e tem coisas, às vezes vejo algumas coisas no stories, a vontade de estar é pegar de um avião e ir para alguns lugares, porque aí o cara vai lá e ele está fazendo um casamento, está postando, dançando a musiquinha, e aquele negócio, e não, porque isso aí é igreja, não sei o que, é religiosidade. Não é, irmão, entenda algo, o discurso de religiosidade errada tem levado muitas pessoas para uma vida de pecado. Ah não, ele é religioso, não, ele é santo. Ah não, mas qual é o problema eu só beber um negocinho? Não, qual é o problema eu só fumar um negócio aqui? É natural, foi Deus quem fez. Pastor, mostra para mim na Bíblia que fumar maconha é errado. Não tem, querido, escrito, não fumarás cannabis. Não tem. Mas sabe o que a Bíblia tem? Sede santos, porque eu sou santo. Sabe, e o que é andar em santidade? É rejeitar aquilo que o mundo, querido, aceita. Ah, pastor, mas não é crime, consumo individual. Beleza, querido, mas se você for viver uma vida apenas com aquilo que não é crime, você não vai viver uma vida com aquilo que é bênção. Entenda, pode sim viver uma vida nesse mundo, pode sim seguir as regras desse mundo e está tudo bem. Mas se você quer viver uma vida abençoada, está na hora de subir o nível das suas escolhas. Está na hora de aumentar o comprimento da sua roupa, está na hora de cortar o tamanho da sua língua. Oh, aleluia, vou até dançar com essa.
Está na hora, querido, de mudar a quantidade de álcool que você consome. Está na hora de você rever os lugares que você frequenta. Não, pastor, mas eu só vou nesse lugar aqui, não tem nada a ver. Me mostra na Bíblia. Sabe, irmão, eu falo para você, não está na Bíblia. Mas não importa se não está na Bíblia. Porque já imaginou se a Bíblia fosse colocar: não frequente a balada situada na rua tal, no número tal. Irmão, não ia ter página para colocar. Mas o que é que ele fala? Feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que é que a gente está aprendendo aqui nessa noite? Como parar de viver essa vida mediana que todo mundo vive. Sabe, irmão, tem que ser diferente. Pastor, mas aí a gente vai para aquele outro lado. Pastor, eu sei o que você está dizendo, mas meu pai era assim, meus irmãos são assim, eu vivi sempre assim, e é assim que eu vou morrer. Vai ser assim se você quiser. Porque a Bíblia diz, querido, que o homem espiritual em tudo se domina. A Bíblia diz que o homem espiritual, ele sabe sim fazer boas escolhas. Ah, pastor, mas como é que vai ser? Eu sou assim, é o meu temperamento. Irmão, muda o tempero. Sabe, muda aquilo que você é. Nem eu falo para você, a comida, não tem comida tão estragada que você não possa consertar. Vai colocando água para render, coloca lá uma batata no molho que está salgado, que a batata puxa a parte do sal. Se você não sabe, essa é uma dica para você. Está muito ácido lá, coloca um negócio lá, um creme de leite, joga um pouco de açúcar que vai cortar a acidez. Sabe, tudo dá-se um jeito. Ah, pastor, mas meu pavio é muito curto. Então vamos dar um jeito da gente aumentar o pavio. Pastor, o meu limite, ele é muito curto. Vamos dar um jeito de aumentar o meu limite? Não, pastor, o meu perdão é assim. Errou uma vez, acabou. Então vamos dar um jeito de aumentar esse perdão? Vamos dar um jeito de parecer mais com Jesus? Sabe o que é que a gente está falando? De um nível maior, querido. Nós estamos falando nessa noite sobre você dar um upgrade na sua vida. Pastor, faz 50 anos que eu estou dentro da igreja e eu não consigo fazer isso. Posso falar uma coisa, e eu estou pregando bem claro, e esse é meu estilo de pregação: não tem problema com Deus. Se não está dando certo, o problema está aqui. E eu não falo que está com o pastor, está com a pessoa, com você, comigo. Não, pastor, mas eu já passei por 50 igrejas e todos os pastores são ruins. Será? Já passei por 10 trabalhos e todos os patrões são ladrões. Será? Sabe, querido, eu coloco a minha mão no fogo para dizer que não eram os patrões, é você. Eu coloco a minha mão no fogo e eu digo que não eram os pastores, é você. Porque, querido, muitas vezes é mais fácil a gente terceirizar e apontar que é erro do outro do que assumir as responsabilidades. Sabe, irmão, se nós ajustarmos a rota nesse último mês de 2019, 2020 vai ser diferente. Sabe, se nós começarmos a acertar pequenos detalhes, nós vamos ganhar grandes mudanças na nossa vida. Ele diz: se apresente como sacrifício vivo, santo, aleluia, 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 e agradável. Tudo aquilo que tem santidade é agradável. Tudo aquilo que tem santidade cheira bem, assim como tudo aquilo que não tem santidade tem morte e cheira mal, e uma vez que cheira mal, atrai moscas, e o negócio começa a vir. Sabe, irmão, você sabe aquilo que você precisa mudar, e eu digo que nessa noite Deus está estendendo a mão e te dando uma oportunidade, para que você de uma vez por todas mude essa área da sua vida. Talvez você pode falar assim: pastor, mas eu não faço nada dessas coisas, mas eu tenho certeza que tem pelo menos uma coisa que você pode melhorar. Porque se não tivesse, nós não estaríamos aqui. Se não tivesse nada para a gente melhorar, como a Bíblia diz que Enoque agradou o Senhor tomou para si. Meu querido, já tinha vindo um raio, você já tinha subido, abduzido para o céu. Abduzido, né? Foi tomado de um lugar, não é ET, mas vale o verbo aí, abduzir. Aleluia. Não, pastor, mas eu preciso de mais versículos para isso. Então vamos lá. 1 Tessalonicenses capítulo de número 4, no versículo de número 3. Aleluia.
Querido, esse tipo de pregação é o que mais faz a gente crescer, porque são aquelas que limpam as feridas, são aquelas que mexem com a gente. Aleluia. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3, está lá comigo? Ele diz assim: porque essa é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Santificação. Ele escreve, ele desenha e fala assim: ó, o negócio é o seguinte, é para viver santo, mas quer saber? Não faz isso não. Abandona essas obras de Gálatas capítulo de número 5 da carne, avareza, divisão, facção. Para de jogar nesse time aí, que você já foi recriado e não foi mais feito para jogar, e vamos jogar nesse outro time do amor, da paz, da alegria, da longanimidade, da benignidade, da mansidão, do domínio próprio. Viver uma vida de santidade é viver uma vida manifestando o fruto do Espírito, irmão. É viver uma vida que vai nos destacar. Ele diz: qual é a vontade de Deus? Que vocês vivam em santidade. Por quê? Porque a santidade, querido, é a certeza da nossa fé e da nossa salvação. Uma vez que eu ando em santidade, querido, é um bom sinalizador de que algo aconteceu dentro de mim. Antes eu era um mentiroso, agora eu falo a verdade. A pessoa vai olhar: alguma coisa aconteceu com esse cara aí. Eu era um devedor, agora eu sou um bom pagador. Puxa, o que será que aconteceu na vida dessa pessoa? Eu vi uma brincadeira de um cara esses dias. Ele falou assim: quer sentir milionário? Vou te dar uma dica. Vá em todos os bancos que você puder e pede o maior número de cartão de crédito. Fica sem gastar. Pega um dia e gasta tudo. Aí é só não pagar. Mas a sensação de um milionário você já teve. Pastor, que boa ideia que você me deu, né? Tem gente que já está assim: para, endemoniado, essa ideia não. Aí o cara vai lá, puxa, ele devia, agora não deve mais. Ele chegava aqui encharcado, agora não chega mais. Ele batia na mulher, agora não bate mais. Ele não cuidava dos filhos, agora ele cuida. Santidade é trazer para fora aquilo que está dentro. Aleluia. E eu digo para você, querido, em dias de grande número de pessoas salvas, nós temos vivido uma grande carência de pessoas que andam em santidade segundo a sua salvação. Igrejas crescem em número e diminuem em qualidade, porque tem se tornado para muitos, querido, um meio de social, um meio de conexão, uma network. Vamos fazer o contato aqui, estou dentro da igreja, os irmãos levam lá, eles vão cortar cabelo no meu negócio, aí eles vão comprar minha comida, aí vão arrumar um carro aqui. Se eu for numa igreja aí de umas 2.000 pessoas, eu tenho cliente para o ano inteiro. Pastor, mas tem gente que pensa assim. Eu poderia fazer uma lista para você. Mas nós somos assim? Não. Aleluia. Por quê? Porque o versículo 7 de 1 Tessalonicenses 4 diz assim: porque Deus não nos chamou para a imundície desse mundo, mas nos chamou para a santificação. Aleluia. Será que você pode ler em voz alta comigo? Abre aí, se você não abriu. 1 Tessalonicenses 4, 7. Se a comunicação puder me ajudar aí, solta ali que o pessoal lê. 1 Tessalonicenses 4, 7. Ele diz assim, ó: porque Deus, vamos lá, vou contar até 3, vamos lá, 1, 2, 3 e... porque Deus não nos chamou para a imundície, mas para a santificação. Meu Deus, aleluia. Como Paulo era claro. O que é imundo? Sujo. O que é imundo? Inapto. O que é imundo? Quando as trevas estão cobrindo a vida dele. Pastor, você está querendo dizer que o meu 2020, ele vai ser uma bênção, segundo os ajustes que eu fizer, começando pela minha vida de santidade? Meu irmão, você já ganhou mais do que a mega da virada, se você entendeu isso. Não precisa nem jogar na mega da virada, pega lá o dinheiro e oferta na igreja que você ganha mais. Amém ou amém? Amém? Pastor, mas é só eu parar de colocar a mão onde eu não deveria colocar? É o início.
É só eu parar de colocar, não é? Algumas bebidas na boca e algumas drogas na boca que o negócio vai mudar. É o início. Pastor, é só eu amarrar com barbante de amarrar bola a minha boca? Também é o início. Isso vale para a gente emagrecer, mas para também parar de fofocar. Santidade. Trazer para fora aquilo que está dentro. Amém? E eu faço como Jesus. Você me ama? Tem gente que está olhando com cara feia para mim. É isso mesmo, irmão. Deus aponta o pecado. E a gente tem duas escolhas. Ou a gente muda, ou continua com a mesma vida. Eu pergunto para você. Vai arregar ou vai mudar? Eu estou no time que vai mudar. Amém, irmão? Eu estou cansado de olhar e falar assim, nossa, meu, não acredito que errei nisso de novo. Puxa, olha aqui, demorei para fazer isso. Nossa, desorganizei, não acredito. Pastor, você ainda erra? Lógico que eu erro, irmão, erro um monte. Mas nós estamos no processo de melhora. Nós estamos no processo de brilhar a cada dia para ser santo. Assim como Ele nos chamou. Não para imundície, mas para uma vida de santidade.